Olá pessoal, tudo bem? Vini Schroeder com mais um vídeo aí falando sobre como conseguir emprego, como se destacar numa entrevista de emprego, como contratar melhor e até como fazer um bom currículo. Vamos lá? Bom pessoal, semana passada aí a gente falou um pouquinho de algumas técnicas para você se destacar aí numa entrevista de emprego, tá? E a gente descobriu que a melhor forma para isso é você transformar a sua experiência, ou seja, o relato da sua experiência, em uma história para que gere interesse no entrevistador, tá? E faça com que ele continue a escutar o que você tem a falar, e também para que você seja lembrado, porque uma forma, não adianta você só relatar que você fez isso, fez aquilo outro, sem criar de fato uma narrativa, algo que seja memorável na cabeça do entrevistador. Senão simplesmente você relata os fatos que já estão no seu currículo. Você não precisaria, você tem justamente a entrevista para fazer com que esses fatos façam a diferença, que isso se torne algo marcante, e para isso a gente consegue ter um destaque maior se a gente transformar isso em formato de história. E até hoje não existe forma melhor de se contar uma história senão pela jornada do herói. A jornada do herói foi criada, ela é um método criado pelo Joseph Campbell e utilizada aí pela maior indústria que se especializou aí em contar histórias, que é Hollywood. Desde exemplos clássicos como Star Wars até coisas como Karate Kid, se utilizam dessa fórmula para construir a história. Conforme a gente vai falando, vocês vão tentando imaginar aí esses dois filmes que eu citei como exemplo, para vocês terem essa estrutura um pouco mais clara. À medida que a gente for falando das etapas, tentam lembrar aí daquele, se você não assistiu Karate Kid ou então nem o Star Wars, qualquer outro filme feito por Hollywood, se vale aí dessa fórmula. Então é só fazer a adaptação, vocês vão ver que faz todo sentido do mundo, e por isso que essa é uma fórmula muito utilizada, e também ela é utilizada para você contar uma história de fato melhor, mais bem estruturada, com ganchos aí para o teu entrevistador ficar surpreso, né, de ver aí o que você já realizou. Então vamos lá, vamos conhecer aí esses passos, né? São 3 atos aí da jornada do herói. No primeiro ato, tá, a gente divide ele, a gente tem ele dividido em 4 partes. E a primeira delas é o mundo comum. É uma fase que serve para mostrar de fato quem é o herói, né? E as dificuldades que ele enfrenta no dia a dia, os desafios que ele tem pela frente. Ou seja, o herói é você, né? É você que está tentando uma vaga, você vai contar a sua história para o entrevistador. Então, nesse caso, você vai dar uma pequena abordagem, né, sobre quem é você, em que contexto você está inserido. Depois a gente tem aí a chamada aventura, alguma coisa que vai despertar a sua consciência, algo que vai chamar a sua atenção. E depois vai ter a fase da relutância do chamado, ou seja, o herói ele vai tomar conta e ele não vai querer fazer aquilo, ou então ele vai ter uma certa relutância aí a mudanças, né? E aí depois a parte 4, essa eu gosto muito, que chama Encontrando um Mentor, que vai ser aquela pessoa responsável pela mudança. Para quem assistiu aí Karate Kid fica muito claro, né? Essas fases aí são as 4 fases do primeiro ato. E depois disso aí, vamos para o segundo ato. Esse segundo ato ele é dividido em 5 partes principais. Vamos lá. Essa primeira fase aí do segundo ato chama cruzamento do limiar, quando ele de fato tem um comprometimento aí com a mudança. Depois aí a gente tem a segunda fase, que são os testes, os aliados e os inimigos, que de fato vão enaltecer aí os experimentos da primeira mudança, né? Quando você realmente precisa mudar algo, você vai criar aí uma série de aliados, uma série de inimigos, e vão ter vários testes que você vai ter que passar. E depois temos aí a terceira fase, que se chama aproximação da caverna profunda, que é de fato a preparação, né, para a grande mudança, aquela preparação interior que a gente precisa aceitar os desafios para conseguir de fato aceitar essa mudança. E aí a gente vai para provação. A provação é de fato onde a gente vai tentar, vai existir uma tentativa de grande mudança. E a última etapa dessa segunda fase é a recompensa, que são as consequências da sua tentativa, ou seja, melhorias e até retrocessos. E aí finalmente a gente vai para o ato 3. A primeira fase do terceiro ato, que é a estrada de volta, onde a gente tem uma rededicação à mudança. A segunda parte chama-se ressurreição. É a
última tentativa aí de uma grande mudança. E a última fase desse terceiro ato não poderia ter o nome menos sugestivo, é o retorno com o Elixir, que é onde existe o domínio final do problema. Eu sei que, resumindo assim, de forma rápida e passo a passo, pode parecer uma coisa meio complexa e sem pé nem cabeça. Eu sei que esses vídeos também, se a gente fosse explicá-los todos através de gráficos, esmiuçar cada etapa, talvez ficasse um pouco mais fácil de se compreender, mas a minha sugestão aqui é, dê uma olhada aí no livro chamado O Poder do Mito, tá? Do Joseph Campbell, onde ele aborda essa questão da jornada do herói, ou então dê uma pesquisada aí no Google, que seja na internet, em algum lugar, para se aprofundar um pouquinho mais e tentar entender melhor, se você não entendeu, como utilizar essa jornada do herói, esses passos, né, para a criação da sua própria história, para que ela tenha um enredo interessante, relevante, que tenha um começo, meio e fim muito claro, que isso faça com que o entrevistador, ele de fato mantenha o interesse na sua história, né, fazendo com que ela seja lembrada lá na frente, na hora de sugerir ou então escolher o candidato ideal para a empresa. É óbvio que uma história simplesmente não vai fazer você conseguir um emprego, mas com certeza vai ajudá-lo e muito, principalmente se essa história ela for cuidadosamente elaborada, ou seja, o seu currículo, as suas realizações de fato só vão ter uma importância, só vão ficar guardadas se elas forem apresentadas aí de uma forma diferente. Uma dessas formas é obviamente a história, você criar a história, você fundamentar aí, você entender os passos, né? É óbvio que você não precisa usar todos os passos detalhadamente, mas é importante você entender o que acontece em cada ato desses 3 atos que a gente apresentou aqui, para você conseguir de fato um destaque, né, e saber relatar aí qualquer coisa relacionada à sua experiência. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado. Semana que vem a gente está de volta aí com mais vídeos ainda sobre o mesmo tema. Espero que o som não tenha ficado tão ruim, né? Minha primeira experiência de vídeo externa, situação meio adversa, mas enfim, é o que deu para fazer hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram aí, curtam o canal, divulguem, né, para os seus colegas, para os seus amigos, mandem e-mails. E sim, agora temos o Instagram. Se vocês quiserem lá, dê um pulinho ali, o endereço eu vou deixar aqui embaixo, ó. O Instagram, para vocês seguirem também. Lá eu postei ali a jornada do herói num gráfico aí para vocês visualizarem e para vocês conseguirem entender melhor, ok? Bom pessoal, muito obrigado pela atenção e semana que vem a gente está de volta. Tchau, tchau!